Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Para facilitar sua busca, segundo livro de Timóteo está depois de primeiro livro de Timóteo. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Só o versículo 13 mesmo. Quando você vier, traga a capa. A minha versão diz: quando vieres, trazei-me a capa. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos uma vez mais, te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. A tua presença já é real e nós sabemos que o Senhor tem algo poderoso ainda para derramar sobre as nossas vidas essa noite. Por isso eu te peço, usa a minha vida, Pai, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Espírito Santo, eu oro a fim de que através de mim, Pai, a tua igreja possa ouvir a tua doce voz. Muito obrigado pelo privilégio, pela responsabilidade, Pai, que tenho nesta noite de ministrar a tua poderosa palavra. Usa a minha vida, é o que eu humildemente te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Quinta do avivamento, ou quinta revival, para nós que somos bilíngues. Jueves del avivamiento. E vou parar por aqui para não parecer soberba. O livro de 2 Timóteo é, na minha opinião, uma das mais lindas cartas do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve não com um sentimento de pastor para uma igreja, ou com cuidado de uma igreja de modo coletivo, mas a escrita de Paulo a Timóteo, diferente do que você vai ver, por exemplo, na igreja de Coríntios, ou a carta aos Romanos, é uma escrita de cunho quase que pessoal, e não é uma escrita teológica, como é Romanos, por exemplo. Paulo escreve com o coração. Paulo escreve em função do cuidado, e ele demonstra na sua escrita de maneira bem explícita o cuidado do apóstolo para com seu filho na fé, Timóteo. E a segunda carta especificamente, obviamente já sabendo do fim que lhe esperava, ou do final que já lhe estava por vir em termos de ministério e até de vida, Paulo tem toda uma preocupação de preparar ou de imprimir em Timóteo as suas marcas. No capítulo 4, que é certamente um dos mais marcantes de todo o livro, o último, e eu sei que você conhece o versículo 7, quando Paulo escreve dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Mas posterior a esse texto, há algumas recomendações finais. E no versículo 13, que é o que lemos, Paulo vai dizer: traze-me a capa. Traze-me a capa. Quando nós olhamos para a capa numa cultura judaica, a gente está falando de um artefato, de um elemento, de um item de suma importância para a cultura. Era tão importante que no Antigo Testamento, se alguém pegasse uma capa
como um penhor de um empréstimo, no final do dia, no pôr do sol, ele tinha que devolver a capa para essa pessoa que ele pegou emprestado. Tamanha importância em função das baixas temperaturas e inúmeros outros problemas, da qual uma capa era necessária dentro daquele contexto. Então, talvez para nós, Paulo, dizendo nos teus últimos dias já de vida, dizendo, traga minha capa, não faça muito sentido. Mas para esse contexto, faz um sentido e tanto. A capa era uma peça essencial que era posta sobre a túnica. A pessoa estava vestida e a capa trazia um revestimento. A pessoa estava vestida e a capa trazia um revestimento. A capa era posta sobre a túnica, sobre a roupa. E quando eu leio Paulo dizendo a respeito de capa, ou traze minha capa, eu vou buscar na Bíblia algumas capas que a Bíblia nos apresenta e as suas aplicações. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, e eu acredito que até o final da mensagem você vai entender onde eu quero chegar. Mas eu quero compartilhar sobre capas. Paulo diz, traze-me a capa. E quando eu olho para esse texto, o Espírito Santo me levou para outras capas da Bíblia. E eu quero pregar sobre capas essa noite. A primeira capa que eu vejo na Bíblia é a capa que Jacó faz para José. E aqui, diferente de uma capa dada, é uma capa confeccionada. Era uma capa que era exclusiva de José e que fora dada por seu pai Jacó. E esta capa vai gerar, nesse contexto familiar, oposição. Porque a capa que Jacó faz para José vai fazer com que os irmãos de José começam a invejá-lo, você sabe da história. E isso vai gerar uma certa oposição dos teus irmãos a José. A capa de José não é uma capa dada, repito, é uma capa confeccionada. Uma coisa é alguém comprar uma camisa para mim e me dar. Aquela camisa não é exclusiva para mim. Existem inúmeros tamanhos daquela camisa. E eu posso, inclusive, se não der em mim, trocá-la. Haja vista P, se você quer saber. Estou te orientando. P, bom. M também, dependendo, mas se não der, quem troca, não tem problema. Mas se for para dar uma capa específica, ou confeccionar sob medida para alguém, o texto está dizendo que o que José está entregando a Jacó, ou que Jacó está entregando a José, melhor dizendo, não serve para Judá, não serve para Rúben, não serve para Naftali, não serve para nenhum dos outros irmãos, porque ele confeccionou, ele fez sob medida para José. E o que ele fez sob medida para José, só cabe em José. Foi feito para José, não é para ninguém, a não ser para José. O que Deus fez para mim e para você, a capa que Ele confeccionou para mim e para você, só cabe em você. A capa que Deus fez para você não cabe nessa pessoa que está do seu lado. A capa que Deus fez para a pessoa que está do seu lado não cabe em você. Deus tem algo específico para você. Deus tem um projeto específico para você. Deus tem um sonho específico para você. Deus tem um plano específico para você. Talvez você ainda não descobriu isso, mas quem sabe o Espírito Santo te trouxe nesta noite para te entregar uma capa que é só sua, para te entregar uma capa que é só sua. Bate no peito e diga: é para mim, a capa é minha. Vou começando a pegar. A primeira capa é a capa da oposição. E se tem um problema na capa da oposição, é que ela obviamente vai levantar opositores.
Mas só que quando Deus nos entrega uma capa da oposição, esses opositores não se levantam para nos matar. Os irmãos de José pensando: vamos afastá-lo do nosso pai e vamos ver o que vai ser dos teus sonhos. Deus está lá de cima dizendo: o sonho dele não está ligado ao pai, o sonho dele está ligado àquilo que eu gerei no coração dele. Os irmãos de José estão se opondo, dizendo: se a gente lançar ele para longe não tem sonho, se a gente lançar ele para longe não tem projeto, se a gente lançar ele para longe a gente mata todos os sonhos dele. Não sabiam eles que quem tem capa, meu irmão, ele pode ir para a China, o sonho vai com ele. Ele pode ir para o Egito, o sonho está com ele. Ele pode estar em Marte, mas o sonho está com ele. Os opositores não se levantaram para te matar. Pensaram: vamos matá-lo, vamos lançar para longe de papai, e o sonho acaba. A capa da oposição levanta opositores, a fim de que esses opositores, grave isso, nos leve até o lugar que Deus quer. Sem a oposição, por vezes nós não nos moveríamos, estaríamos no mesmo lugar, mas os opositores se levantaram para expulsar você do seu lugar de conforto e te direcionar até o lugar que Deus quer. A oposição não vai te matar. A capa da oposição foi te entregue para te direcionar até o lugar que Deus quer. Meu irmão, pode ser no Egito, pode ser em qualquer lugar, mas se Deus te entregou uma capa, pode se levantar quem for, a promessa vai se cumprir. A capa da oposição é tão real na vida de José, que ele está em casa, os irmãos se levantam. Está na casa de Potifar, se levantam contra ele. Ele está no cárcere, esquecem dele lá dentro. Mas depois de um tempo, aleluia, quem tem a capa da oposição não se desespera, porque ele sabe que esta capa foi lhe entregue a fim de que ele pudesse chegar ao lugar que Deus sonhou e estabeleceu para ele. Eu vim liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Os teus opositores não vão te matar, os teus opositores não vão frustrar os teus sonhos, os teus opositores não vão frustrar os teus projetos, os teus opositores vão te expulsar desta zona de conforto, mas para te levar exatamente para o lugar que Deus sonhou para a tua vida, que Deus sonhou para a tua casa, que Deus sonhou para a tua família. Quem acredita nessa palavra? Não vão. Não vão. O que vai ser do sonho dele? Não sabe que quem fez ele sonhar foi Deus. E não importa aonde ele esteja, se tem um sonho no coração, o sonho vai se realizar. Não adianta, o lugar não é problema, a geografia não é problema. Se Deus gerou o sonho, ele vai se realizar. Primeira capa, a capa que gera oposição. Só que a Bíblia me apresenta uma segunda capa, pastor. Coloca para mim, por favor. Ruth, capítulo 3, versículo 15. A Bíblia me apresenta uma segunda capa. A capa que Ruth carrega é a capa da restauração. Meu irmão, se você não dá um glória agora, meu Deus do céu, prepara para dar um glória aí. Ruth chega em Belém sem nada. Ruth chega em Belém sem nada. Eu disse, Ruth chega em Belém, mas só que ela tem uma capa. E no capítulo 3, no versículo 15, o texto diz: por isso disse,
traga-me o manto, ou a capa que você está usando. Boaz está falando para ela, e segure-o. Ela segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Versículo 16, por favor. Versículo 16. Quando Rute voltou, a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Rute lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. 17. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Não volte de mãos vazias. Segura no 17. Não volte de mãos vazias. A capa da restauração vai fazer com que você não volte para a tua casa hoje de mãos vazias. A capa da restauração vai fazer com que você não volte para a sua casa hoje de mãos vazias. Essa atmosfera é profética, esse lugar é profético. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Prepara a capa, porque hoje Deus trouxe você aqui para encher a sua capa. Mas você não volta de mãos vazias. Você não volta. Se você acredita nessa palavra, dá um salto da sua cadeira, levanta a mão e adore a Deus. Você não volta de mãos vazias. 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 Você não volta de mãos. Coloca o versículo 18, por favor. Há uma presença de Deus aqui. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Pega essa palavra. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão. Enquanto ele não resolver a sua questão, ele não descansa. Enquanto ele não resolver, meu irmão, pelo amor de Deus, pega essa palavra. Enquanto ele não resolver esse problema, ele não descansa. Enquanto ele não abrir essa porta, ele não descansa. Enquanto ele não entrar com o milagre, ele não descansa. Ele não descansa. Ele não descansa. Permita-me ousar na palavra profética, porque alguns dias atrás eu liberei uma palavra de oferta aqui dizendo assim: amanhã, amanhã, amanhã. Mas só que o texto de Ruth me diz assim: enquanto ele não resolver esta questão, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Eu não sei o problema que você deixou na tua casa, mas o meu Deus tem poder para resolver hoje mesmo, para resolver hoje mesmo, para resolver agora, para resolver neste momento. Hoje, hoje, ele não descansa enquanto não resolver essa questão. Há uma atmosfera profética em nosso meio. Eu não sei se você acredita no que eu estou dizendo, mas eu me sinto autorizado pelo Espírito Santo de Deus a te dizer isso. Meu irmão, enquanto ele não resolver, ele não descansa. Enquanto ele não resolver, ele não descansa. Enquanto ele não resolver, ele não descansa. Havia uma palavra liberada sobre Josué. Josué, hoje eu vou entregar os teus inimigos das tuas mãos. Quando? Hoje eu vou entregar os inimigos da sua mão, Josué. Josué está lutando. Está lutando? Espada, guerra. Está lutando. E aí Josué se dá conta que a noite está chegando. E quando a noite está chegando não tem batalha. A batalha para por outro dia. Mas Deus havia falado. E Josué está lutando. E imagina Josué olhando o sol se pondo, está dizendo: Deus, e aí? O Senhor falou.
Calma aí, Josué, que eu vou resolver isso. Eu falei hoje, né? Falou hoje, Deus. Vou resolver agora, Josué. Sol, para aí. Lua, para aí. Ninguém se move enquanto aquilo que eu prometi para Josué não se cumprir. Se tiver que parar os astros do céu para cumprir uma palavra que Ele fez para a tua vida, Ele para. Se tiver que parar sol, Ele para. Se tiver que parar lua, Ele para. Se tiver que mudar as estações, Ele muda. Mas se Ele falou, Ele não descansará. Não descansará. Não descansará enquanto não resolver essa questão. Enquanto Ele não resolver, Ele não descansa. A capa da restauração. Talvez você chegou de mãos vazias, mas se prepare. Meu irmão, olha para essa pessoa bonita do seu lado. Olha para ela e fala bem assim: hein, você pode me ajudar? Porque a minha capa está muito pesada. Sozinho eu não consigo carregar. Você tem como me dar um auxílio? Você tem como me ajudar? Talvez você chegou de mãos vazias, mas hoje você vai voltar com a sua capa cheia. Com a sua capa cheia. Com a sua capa cheia. Você pode levantar as suas mãos para adorar por um instante, porque é uma atmosfera profética sobre nós. O espírito de profecia me diz: eu estou enchendo capa, eu estou enchendo capa, eu estou enchendo capa. Ele está enchendo! Ele está enchendo! Enquanto você adora, sua capa está sendo cheia, mas você não volta vazio. Você não volta vazia. Você não volta vazio. Você... Vazio você não volta. Anos de teologia, homilética, hermenêutica, metodologia teológica, história da igreja, hebraico, grego. Eu me lembro de uma vez, em uma aula de homilética da faculdade, que o professor me chamou para pregar. Eu preguei, botei a Bíblia aqui. Meus amados irmãos, quero glorificar a Deus pela oportunidade. E preguei. Eu disse para mim: encontrei o meu estilo. Só prego assim agora. Qual? Meus amados irmãos, falei, vai ser assim. Esse é o meu estilo. Anos de teologia, vão pregar assim agora. Não sabia eu. Quando a glória de Deus se manifesta, a gente até tenta, meu irmão, mas quando a presença de Deus muda o ambiente, a gente pula, a gente grita, a gente roda, a gente faz barulho, a gente se movimenta. A homilética vai para lá, a hermenêutica vai para cá, mas a presença de Deus se manifesta no ambiente.
está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Não tem teologia, não tem nada. Quando a glória de Deus desce na casa, primeira capa, oposição. Segunda capa, restauração. Terceira capa, essa é forte. O texto diz que Elias e Eliseu estão caminhando. Eliseu diz: ô mestre. Elias diz: ô Eliseu, fica aqui, porque o Senhor está me mandando para Belém. Fala: não vou com o Senhor. Fica aqui. Não, eu vou com o Senhor. O que você quer? Porção dobrada. Quer o quê? Porção dobrada. Tá bom. Se você me ver subindo, a capa é sua. Aí vem carros e cavalos de fogo. Elias sobe no redemoinho, não nos carros e cavalos. Aí Eliseu está lá embaixo, está dizendo: ô Elias, a promessa, eu estou vendo. Aí Elias: o que foi? A capa. Aí a capa cai. Por que a capa cai? Eliseu estava para substituir o maior profeta da sua geração. A capa cai para que Eliseu fizesse aqui. Quem quer pegar a capa da porção dobrada precisa descer. Quem quer pegar a capa da porção dobrada precisa se humilhar. Quem quer pegar a capa da porção dobrada precisa entender que por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Não é sobre mim, é sobre o que Ele é. Não é sobre o meu jeito de pregar, é sobre quem Ele é. E a capa da porção dobrada, o pastor Juliano me antecedeu aqui, pincelou essa parte. Falei: Jesus está confirmando. O texto diz que Eliseu, depois que pega a porção dobrada de Elias, ele realiza um milagre. Ele ressuscita o filho de uma viúva. Ele faz com que a mulher que não tinha azeite nenhum, agora tem azeite. Não vou nem entrar nesse tema, porque o pastor Rodrigo Pena, domingo passado aqui, esmiuçou. Não vou ser ousado de fazer isso. Mas o texto diz que a mulher que não tinha nada, agora tem azeite, não só para ela, mas para suas gerações futuras. Então ele ressuscita o menino, geração futura. Agora essa mulher que não tem nada tem azeite para suas gerações futuras. E o profeta Elias deixa sobre Eliseu o manto, gerações futuras. E Eliseu, depois de concluir o teu ministério, morre. Mas quando ele está morto num determinado lugar, alguém cai sobre os ossos de Eliseu e ressuscita, gerações futuras. A capa da porção dobrada é a capa que Deus entrega a você, a fim de que a porção que esteja sobre você, a porção que esteja sobre você, acompanhe toda a sua descendência. Acompanhe toda a sua descendência. Ah, meu irmão, os teus filhos vão provar da porção que Deus te entregou. A tua descendência vai provar da porção que Deus te entregou. Os teus filhos vão provar da capa que Deus te deu, porque ela tem porção dobrada. Não só seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a tua geração futura saberá que existe profeta na terra.
Talvez antes de você, a sua árvore genealógica não parece ser muito boa, mas depois de você, meu irmão, depois de você, se prepare, a tua geração provará da capa que está sobre a tua vida. Os teus filhos provarão, tua casa provará, tua descendência provará. Ah, meu irmão, a tua descendência será reconhecida como uma descendência que Deus levantou para incendiar esta nação. Ah, meu irmão, na sua geração eu quero liberar uma palavra profética. Não vai ter divórcio, não vai ter casamento falido, não vai ter filho nas drogas, não vai ter filho perdido. A nossa descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa. A sua descendência será poderosa. A sua descendência será poderosa na terra. Existe uma capa que Deus te entregou. Existe uma unção que Deus te entregou. Existe uma graça que Deus te entregou. E se você acha que vive o melhor de Deus na terra, se prepare, porque os teus filhos vão viver muito além de você. Os teus filhos vão viver muito mais do que você. Ah, meu irmão, os teus filhos vão ser muito mais usados por Deus do que você. Mas a capa geracional que está sobre você alcançará a sua descendência. Moisés está para sair do Egito com o povo. O faraó diz: vai você, vai os homens, deixe as mulheres e as crianças. Moisés olha e diz: nananina não, vai eu, vai a minha esposa e os meus filhos. Toda a minha descendência vai sair do Egito comigo. Toda a minha descendência, ninguém vai ficar para trás. Irmão, eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua casa. Ninguém fica no Egito, ninguém fica para trás, ninguém fica no Egito, ninguém vai ficar para trás. Os teus filhos entrarão na terra da promessa com você, a sua descendência viverá a promessa que Deus entregou a você. Mas ninguém fica para trás, porque é uma capa geracional que Deus te entregou. Ninguém fica, ninguém fica, ninguém fica, ninguém fica. Eu posso ver a guerra se formando no mundo espiritual, enquanto nós liberamos palavra profética aqui, mas eu vou continuar liberando. Ninguém fica, ninguém fica, ninguém fica, ninguém fica. Caminhando para o final, o texto bíblico vai dizer que Bartimeu tem uma capa. Quando ele clama e Jesus o cura, a primeira coisa que Bartimeu faz é se livrar da capa, porque a capa o identificava.
como alguém que dependia, como alguém que não podia avançar, como alguém que não podia ver. Mas quando Jesus aparece, ele deixa a capa. A capa da limitação vai sair hoje. A capa da dor vai sair hoje. A capa da tristeza vai sair hoje. A capa que te impede de viver o milagre de Deus vai sair hoje. A capa que te identifica como alguém que não vivencia a plenitude de Deus vai sair hoje. Porque hoje Jesus está na casa. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. E onde Jesus chega, toda limitação vai embora. Onde Jesus chega, a capa que me identifica como alguém que é limitado vai embora. Hoje, tira a capa que te impede de viver o que Deus tem para você. Por que eu preciso tirar a capa? Essa especificamente. Porque a última capa não é uma capa física. Eu disse no começo da mensagem que a capa era um revestimento, era posto sobre uma túnica, sobre uma roupa. Eles estavam vestidos e a capa vinha sobre eles. A última capa está lá em Atos 2, quando o texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, das quais começaram a pousar sobre eles. E todos foram cheios, todos foram revestidos, todos tomaram posse da capa, todos foram cheios, todos foram cheios, todos foram cheios do Espírito Santo. O revestimento veio sobre eles, a última capa tão esperada desceu sobre os discípulos que estavam reunidos naquele lugar. Detalhe é, eu disse que no Antigo Testamento a capa era um artefato tão importante que a pessoa pegava emprestada e depois devolvia. Ele pegava emprestado e depois devolvia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vem sobre alguém e depois sai. Ele vai, cumpre o propósito específico e depois sai. Mas no Novo Testamento, aleluia, no Novo Testamento, a capa ela desce sobre nós e nós não precisamos mais devolvê-la. A capa de Atos 2 está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. A capa está aqui nessa noite. Você pode se colocar de pé, por favor, já vou terminar. Se a capa que Bartimeu usava o identificava como alguém limitado, como alguém que não enxergava, a capa de Atos 2, ela nos identifica como pessoas cheias do Espírito Santo. A capa de Atos 2
o revestimento de Atos 2, a capa que foi derramada sobre os apóstolos, está sobre a minha vida e sobre a tua vida essa noite. A capa está sobre nós. A capa está sobre nós. Eu não quero somente ficar contando história dos avivamentos passados. Eu não quero somente ficar vivendo dos resquícios dos avivamentos passados. Eu quero provar da capa que eles provaram. Se aconteceu na Rua Azusa, por que não pode acontecer agora? Se aconteceu na Inglaterra, por que não pode acontecer agora? Se aconteceu em 1911 no Brasil, por que não pode acontecer agora? Se aconteceu em Gales, por que não pode acontecer agora? Ainda tem capa, 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 ainda tem capa. E eu sei que o mesmo Espírito Santo que me autorizou a ministrar essa mensagem hoje, é Ele quem respalda a mensagem. Eu sei que as capas vão descer sobre algumas vidas aqui. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. A capa de Atos 2 gera unção. A capa de Atos 2 gera unção. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por ela. Enquanto você ora, a capa vai descer sobre você. Enquanto você ora, a capa vai. Ela já está descendo sobre algumas vidas aqui. Eu já posso ver. Vai, ora, 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 ora. Enquanto você ora, o Espírito Santo está te enchendo. Enquanto você ora, o Espírito Santo está te capacitando. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Vai. Ora, ora, ora. Deixa a capa te envolver. Deixa a capa te envolver. Deixa. Deixa a capa envolver você. Ainda tem capa, ainda tem capa, ainda tem presença, ainda tem glória.